Eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu espero que sim, que bom ter você aqui comigo mais uma vez no nosso propósito, lendo a Bíblia toda 2025. Bem-vindo a mais um dia de leitura diária. Não tenho costume, mas já vou pedindo para você deixar seu like, se inscrever se não for inscrito, compartilhar. Você sabe que aqui eu leio a palavra de Deus, então não precisa assistir o vídeo inteiro para saber se é bom ou não. Tendo leitura da palavra de Deus, não só o meu canal, mas todos os canais que lê a palavra de Deus, é bom, é maravilhoso, vale a pena cada like, cada inscrição, mencionando a palavra de Deus, que é alimento, é água, que mata a nossa sede, já vale tudo, não é verdade? Nós, com certeza, somos edificados, porque é a palavra do Senhor que está sendo mencionada. Então, já peço a você que já taca aí o dedo neste like. As nossas leituras diárias de hoje são as leituras bem poucas, né? Comparando alguns dias aí com leituras extensas que tivemos. E para não tomar muito tempo, já peço que você feche os seus olhos e vamos iniciar com a oração. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, obrigada por essa oportunidade. E eu estou aqui, Senhor, pronta para ler a Tua palavra. E os meus irmãos estão aqui comigo para ouvir, Senhor, esse vídeo leitura e também para ler a Sua Bíblia, a Sua palavra. Ah, Senhor, que eu não só seja edificada através da Tua palavra, mas também que meus irmãos sejam. Que o Senhor nos ajude e nos dê graça, entendimento da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo seja intérprete da Tua palavra para nossas vidas. E que o Senhor venha, Pai, repreender todo o desânimo, toda vontade de desistir. Ser conosco, perdoando nossos pecados, Pai, nos ajude hoje e sempre. Amém e amém. Amém. As nossas leituras diárias de hoje estão Provérbios, capítulo 6 e o capítulo 7, Salmos 7, Romanos, capítulo 11. Provérbios, capítulo 6 diz assim: advertências contra a insensatez. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se. Incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono. Não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando poucos braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá, como um homem armado. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés, e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal, e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Advertências contra o adultério. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração. Ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. As advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, e nem se deixe seduzir por seus olhares. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sob brasa sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado. Se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que se procede a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não acalmarão. Capítulo 7. Advertência contra a mulher adúltera. Meu filho, obedeça as minhas palavras, e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga a sabedoria, você é minha irmã. Chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Da janela da minha casa, olhei através da grade e vi um inexperiente
Entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite. Crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra hora nas praças. Em cada esquina fica estreita. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos das delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu, como o boi levado ao matadouro, ou como o servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são a grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Salmo 7. Confissão de Davi, que ele cantou ao Senhor acerca de Cuxi, o benjamita. Senhor, meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que como leões não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquila a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus. Ordena a justiça. Reúna-se os povos ao teu redor. Das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sonda as mentes e os corações. Dá fim às maldades dos ímpios e ao justo da segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera a maldade concede sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Romanos, capítulo 11. O remanescente de Israel. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias chamou, clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura. Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou eu o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobrarão os joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Que dizer então? Se Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa dele se transforma em laço e a armadilha, pedra de tropeço, retribuição para eles. Escureça-se os seus olhos, para que não consigam ver, e as suas costas fiquem curvadas para sempre. Os ramos enxertados. Novamente pergunto, acaso tropeçarão para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provar ciúme em Israel. Mas, se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que, alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar algum deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é.
Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo a oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz das oliveiras cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou aos seus ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado, e enquanto eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Todo Israel será salvo. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E essa é a minha aliança com eles, quando eu remover os meus pecados. Por causa de vocês, mas quando a eleição são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora recebem misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes a fim de que também recebam agora misericórdia. Graças à misericórdia de Deus para com vocês, pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Hino de louvor a Deus. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Os seus juízos e inescrutáveis, os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Amém? Então essas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.